começando agora mais um culto infantil online na Memorial. Então, roda a vinheta! Olá, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos dançar e cantar a música O Homenzinho Tonto. Acho que todo mundo aí conhece, né? Então, afasta o móvel, pro lado e pro outro. Chama todo mundo que estiver em casa, mamãe, papai, cachorrinho. Vamos cantar com a gente? E o homenzinho torto morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Valeu, galerinha! É isso aí, Felipe e Aline! E agora é hora de mais um talento no quadro Luz, câmera, ação! Eu sou o Davi e hoje vou contar para vocês uma das minhas histórias preferidas da Bíblia, Davi e Golias. Teve uma época em que os filisteus estavam em guerra contra os israelitas. Entre eles, havia os três irmãos mais velhos de Davi. Davi não estava na guerra, pois era muito novo e estava cuidando das ovelhas de seu pai. Certo dia, o pai de Davi mandou que ele levasse pães para seus irmãos, e quando voltasse, trouxesse uma prova de que estavam vivos e bem. Quando Davi chegou lá, viu que os irmãos estavam bem, mas ele ouviu que um filisteu estava caçoando do nome de Deus. Então Davi ficou muito bravo e disse: "Vou enfrentar esse filisteu." Quando Saul soube disso, mandou chamar Davi. Quando Davi chegou lá, ele disse: "Vou enfrentar esse filisteu em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso." Então Saul disse: "Então vá, e que Deus esteja com você." Então lhe deu a própria armadura, um capacete de bronze e a própria espada. Quando Davi foi sair de lá, ele disse que não estava acostumado a usar a armadura. Então ele tirou, foi para o rio, pegou 5 pedrinhas. Mas antes dele atacar o gigante, Golias chegou perto dele e disse: "Você nunca vai me derrotar. Eu sou grande demais para você." Então Davi disse: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso." Então ele pegou uma pedra, botou dentro de sua funda, ele girou, se concentrou e acertou o gigante, que caiu imediatamente. Essa história nos diz que temos que confiar em Jesus e que Ele sempre estará conosco. Eu acredito nisso. Você também? E aí, galera, tudo bem? Esse é o nosso momento Art Kids. Bom, vamos continuar a nossa atividade com as garrafas? Hoje o nosso tema é raiva. Vamos lá fazer a nossa carinha de raiva? Primeiro a gente desenha 2 olhos bem redondos. E agora uma boca para baixo, bem larga. Agora a parte das sobrancelhas.
Agora é só recortar. Feita a nossa carinha, agora a gente vai escolher um fundo para ela. Eu escolhi o fundo azul. A gente pega a folha, coloca na horizontal, dobra ao meio. E recorta. Feito isso, a gente pega a garrafa e gruda com a fita. Só colar o rostinho agora. Prontinho, esse é o nosso rostinho de hoje. Ei, fiquem ligados, a mensagem já vai começar. Mas antes, vamos aprender um versículo. Bom dia! Hoje nosso versículo é: o tolo não controla sua carne, mas o sábio não se deixa dominar por ela. Provérbio 29:11. O tolo não controla sua carne, mas o sábio não se deixa dominar por ela. Provérbio 29:11. Olá, crianças! Hoje nós vamos contar a história de José e seus irmãos, em especial Rubem. José e Rubem tinham mais 10 irmãos. Vamos conhecer todos eles? Vamos lá! Esse aqui é o José, e aí tinha o Simeão, o Levi, Judá, Dan, Naphtali, o Gade, Azer, Isacar, Zebulon e o mais novo de todos, Benjamim. O pai deles, não posso esquecer, o Rubem, o irmão mais velho de todos os 12. O pai deles, Jacó, amava muito todos os filhos, mas José era o seu filho preferido. Ele amava tanto José que deu a ele uma roupa, uma túnica especial, cheia de cor. E por isso, seus irmãos ficaram com raiva dele. Inclusive, o Rubem. Olha aqui a carinha de raiva de Rubem. E vocês sabem que José também tinha sonhos. Certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a ter mais raiva de José. E José dizia: ouçam o sonho que eu tive. E disse: estávamos amarrando os nossos feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes de vocês se inclinaram e curvaram-se diante do meu feixe. E aí os irmãos disseram: então você vai reinar sobre nós? É isso que você está dizendo? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E eles tinham cada vez mais raiva de José. Depois disso, ele teve outro sonho e contou: gente, eu tive outro sonho, dessa vez com o sol e a lua. E também com mais 11 estrelas. E essas 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando ele contou ao pai e os seus irmãos, o pai repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viveremos para se curvar diante de você? Ai, mas os irmãos ficavam com mais raiva de José. Depois de alguns dias, os irmãos de José estavam cuidando de ovelhas em Siquém. E o seu pai, Jacó, mandou José
ir lá em Siquém para ver como estavam seus irmãos, que estavam lá cuidando dessas ovelhas. O José, que era muito obediente, foi lá procurar os seus irmãos. Mas ele acabou se perdendo. E no meio do caminho, o homem o encontrou e viu que ele estava perdido. E aí perguntou: o que você está procurando? E José disse: eu estava procurando os meus irmãos que estão cuidando das ovelhas. E aí ele falou: não, eles não estão aqui, eles estão em Dorão. A Bíblia nos diz que José foi a caminho de Dorão. E quando estava se aproximando, os seus irmãos o avistaram de longe e, por estarem com tanta raiva e inveja de José, planejaram o matar. E os seus irmãos começaram a dizer uns aos outros: ah, lá vem o sonhador, lá vem aquele José sonhador. Eles estavam com tanta raiva que começaram a planejar a sua morte. Só que Rubem, que estava com muita raiva, convenceu os seus irmãos de não fazerem isso, mas sim de jogar José num poço que estava ali perto. Rubem fez isso com a intenção de depois tirar José dali e levá-lo de volta a seu pai. Depois que seus irmãos o jogaram no poço, Rubem se retirou e eles foram se sentar para comer. E naquele momento passou uma caravana de mercadores midianitas indo para o Egito e pensaram todos: vamos vender José. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram José do poço e o trocaram, venderam José por algumas moedas de prata, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava mais naquele poço. Então ele ficou muito triste, rasgou as suas vestes e voltou para os irmãos e disse: o menino não está mais lá, e eu, aonde irei? Jesus abençoe as pessoas, abençoe Amém. Raiva pra mim é um sentimento muito ruim, que a gente não pode sentir pelas outras pessoas. E se sentir, a gente tem que pedir pra Deus tirar isso da gente. Eu sinto raiva quando eu tento fazer uma coisa e não consigo. Mas eu vou tentando e não desisto. Eu também fico com raiva quando eu vejo os animais sendo maltratados. Às vezes eu até choro. É isso então, gente. Tchau. Uau, que legal essa história, tia Liz. Muito obrigada. Vocês viram? Sentir raiva é normal. A gente vai sentir raiva. A gente só não pode deixar a raiva tomar conta da gente. Pois é, e se ficar com muita raiva, é só respirar bem fundo e soltar. E aí vai ficar tudo bem. Agora eu tô bem. Tá vendo? Ah, e não acabou não, viu? Agora tem... A dica do vovô! Vai, vovô! Isso é uma dica do vovô Zeca, nesse tempo de pandemia, né? Então, a gente pode falar para os nossos netos, nossos filhos, né, pequenos, através das massinhas. Eles gostam muito das massinhas. E pode falar sobre o plano de salvação, através das cores, assim, olha. Eu coloquei aqui na mesa, olha, faz as bolinhas, pode fazer as bolinhas das cores do livro Sem Palavra, né, o amarelo, que fala sobre o amor de Deus, o escuro, que fala do pecado que nos separa de Deus, o vermelho, que mostra que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e confessar a Jesus, Ele purifica, Ele perdoa os nossos pecados, né? E depois eles podem falar para os amiguinhos, para as outras pessoas sobre Jesus, né? O que Jesus fez na vida dele. E nessas bolinhas, eles podem ir fazendo, rolando e colocando aqui uns pontinhos do olhinho, dos olhinhos, do narizinho, da boquinha. Enquanto isso,
vai falando sobre o plano de salvação para eles, mostrando o amor de Deus para eles, tá bom? Essa é uma dica que tenho feito com as crianças, com os netos, e eles ficam envolvidos ali ouvindo o amor de Deus. E que Deus abençoe você. Ah, o culto tá acabando! Mas domingo que vem tem mais. Ah, a gente não pode esquecer. Hoje é o dia do pastor! Feliz dia do pastor! Feliz dia do feliz pastor! dia do pastor, pastor Luiz! Que Deus continue abençoando a sua vida. Deus abençoe seu ministério, que seja um ministério próspero, em nome de Jesus. Um beijo. Manda um beijo, pastor Luiz. Isso.